A começar a quinta-feira, depois da decisão de juros brasileira e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, ele realmente não surpreendeu, manteve a taxa de juros entre 0 e 0,25, que é o que já estava lá e é o que se esperava. Ele vem batendo na tecla de que vai manter isso até 2023 e ele também manteve o mesmo discurso de que ele vai aceitar a inflação de 2% ou mais por um tempo, mostrando que a inflação ainda está longe. Na semana passada eu falei que a inflação lá nos Estados Unidos está por volta de 1,3, 1,4. Então, ele tem se mostrado despreocupado com o título de 10 anos americano que vem subindo forte. Ontem bateu 1,68, fechou a 1,63. Do outro dia que tinha fechado a 1,60, então subiu. Lembra que isso impacta dinheiro que está na bolsa, que pode ir para os títulos de renda fixa, tá? Os dividendos médios das empresas do S&P, negociado em bolsa, tá pagando um pouco mais de 1,5, então já está pagando menos do que a pessoa ou o investidor alocar nesse título aqui, tá bom? Um ponto alto aí que teve no comunicado é que ele aumentou a projeção do PIB de 2021 de 4,2 para 6,5, uma alta expressiva, tá? Mas ele ainda se mostrou preocupado falou que tem milhões de americanos para se reempregarem e que a economia ainda está longe do pleno emprego. O mais do mesmo que eles vêm falando ao longo do tempo. E hoje tem, como toda semana, o pedido de seguro-desemprego semanal lá nos Estados Unidos, tá? Na Europa, hoje tem a decisão do Bank of England, o Banco Central inglês, que deve manter os juros inalterados em 0,1 e a compra de títulos corporativos por parte dele, o chamado Quantitative Easing, em 895 bilhões de libras. Lembrando que o BCE, o Banco Central Europeu, na semana passada, sugeriu que ele poderia aumentar a compra do Quantitative Easing por conta do medo dos juros futuros, dos bônus dos juros futuros que vem crescendo bastante na Europa, assim como dos Estados Unidos e o do Brasil, que a gente vem falando, tá? Mas o inglês falou provavelmente vai manter inalterado e o Banco Central Europeu manteve a porta aberta para possivelmente aumentar esse volume de compras. A Indonésia, um outro país em desenvolvimento, manteve os juros em 3,5%. Veja que maior do que o Brasil. O Brasil dos emergentes é o que tem disparado o menor juros e até por isso a gente viveu a maior desvalorização cambial, dentre outros fatores, né? Mas ontem o primeiro Copom independente, do Banco Central independente, aumentou em 0,75 juros, de 2 para 2,75 ao ano. A expectativa do mercado era de 0,5, então surpreendeu, ao meu entender aqui, positivamente, por fatores que a gente já vem falando aqui diariamente. Quem tiver dúvida, por favor, me procure. Tanto foi isso que o EWZ, que é o índice brasileiro negociado nos Estados Unidos, depois da decisão, subiu mais de 3%, tá? E hoje a gente tem às 8 da manhã o IGPM, que deve dar também uma prévia do porquê o Banco Central surpreendeu e aumentou os juros mais do que era esperado para conter a inflação que está começando a sair do controle. Se a gente analisa nas entrelinhas ali, principalmente o IGPM, que deu mais de 20% no ano passado. E como também toda quinta-feira, leilão de título público aqui no Brasil, pré-fixado e pós-fixado. Devemos ter um dia aí de correção no dólar, juros futuro mais em queda e a bolsa, mesmo que quando o juro sobe, pode ser ruim para ela, aqui devemos hoje ter um dia positivo, porque isso pode atrair fluxo no Brasil, ainda mais que os Estados Unidos manteve os juros. Então, aumentou a diferença entre os juros dos dois países, a gente pode atrair dinheiro e isso pode derrubar a moeda e começar a conter um pouco da inflação. O que a gente tem que cuidar sempre é o nosso quadro fiscal. Um ótimo dia a todos, um forte abraço, Bruno Musa.